A questão que está aparecendo aí na sua tela é uma questão que foi aplicada no vestibular da PUC de São Paulo, e é uma questão bastante simples, mas que ela é interessante, a resolução dela é bastante interessante, para você verificar por meios práticos qual é a diferença que existe entre aquilo que a gente chama de distância percorrida e aquilo que a gente chama de deslocamento. A gente já sabe antecipadamente que, do ponto de vista matemático, a distância percorrida, na verdade, é uma grandeza escalar. E o vetor deslocamento é uma grandeza vetorial. E isso faz toda a diferença, você já sabe. Somar e subtrair vetores é feito de forma diferente da maneira como que a gente faz isso com os escalares. Quando você soma e subtrai vetores, você soma e subtrai orientação no espaço. Você soma e subtrai direção e sentido. E isso é feito por regrinhas específicas da álgebra vetorial que a gente já estudou quando trabalhou com a resolução de questões de vetores. Nós vamos aplicar isso agora dentro da cinemática vetorial. Vamos lá para o texto da questão que diz o seguinte: num bairro onde todos os quarteirões são quadrados e as ruas paralelas distam 100 metros uma da outra, um transeunte faz o percurso que vai do ponto P até o ponto Q pela trajetória representada no esquema. O deslocamento vetorial deste transeunte tem módulo em metros igual a quanto? Então, já vamos marcar aqui o que o problema está pedindo para a gente, que é para a gente não se perder na resolução da questão, né? Então, olha só, o nosso amigo transeunte, ele está aqui no ponto P e vem para o ponto Q. Só que ele vai seguindo a trajetória, e isso aqui é uma planta baixa do quarteirão da cidade, né? É como se você estivesse visualizando da parte de cima os quarteirões. Então, quando ele sai do ponto P, ele poderia ir em linha reta? Não. Por quê? Porque são lotes, são casas, né, lojas e outras coisas mais que estão construídas ao lado. Então, ele tem que ir seguindo os quarteirões. Essas linhas cor-de-rosa que estão desenhadas aqui representa a trajetória que ele segue. E aí a distância medida sobre a trajetória é o que a gente chama de distância percorrida, ok? Mas o que o problema pede para a gente é o vetor de deslocamento. Olha logo aí em cima, ó. Ele pede vetor deslocamento. O vetor deslocamento, como a gente já sabe, é uma grandeza vetorial. E o fato dele dizer vetor deslocamento no texto da questão é quase como se ele estivesse fazendo uma redação e escrevendo assim: subir para cima e descer para baixo, entendeu? Não há necessidade de dizer vetor deslocamento, porque do ponto de vista físico, deslocamento já é um vetor. Mas quando o examinador faz isso, né, essa expressão exagerada, é porque ele quer realmente, está de boa intenção, querendo alertar o candidato, o concurseiro, né, o aluno, para a diferença que tem entre deslocamento vetorial e distância percorrida. Então, pense bem nas palavras que estão no texto, na questão, e não apenas no número, nos números, os valores numéricos que estão lá, para você poder resolver a questão de forma correta. Então, como cada lado dessa trajetória aqui, isso aqui é um quadrado, cada lado desse tem 100 metros, então olha só que interessante. Aqui tem 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Então, a medida sobre a trajetória deu de 700 metros, mas isso é aquilo que a gente chama de distância percorrida. Olha na letra A a resposta que está lá. 700, tá vendo? Isso aqui é para pegar o candidato, o concurseiro, o aluno, que não sabe a diferença entre distância percorrida e o deslocamento. O deslocamento é a linha reta que separa o ponto de partida do ponto de chegada, e não a medida sobre a trajetória. A medida sobre a trajetória, e aí eu vou puxar mais uma setinha, você sabe, na hora de escrever as setinhas, eu vou colocar aqui, ó, eu vou puxar aqui em cima, para escrever isso aqui, que é a distância percorrida e eu vou passar um traço, embaixo eu vou escrever assim, medido
sobre a trajetória. Vou simplificar aqui, tá? Medida sobre a trajetória. Então, a distância percorrida, nesse caso, eu vou escrever depois para você, ela é igual a ΔS, que a gente está habituado a utilizar, tá? Então, o que a gente chama de ΔS igual a 700 metros. O que é isso aqui? Isso aqui é o que a gente chama de distância percorrida. Não é isso que o problema está pedindo. Nós vamos, então, calcular agora. Bom, é a medida, é a linha que separa, a linha reta que separa o ponto de partida e o ponto de chegada. Mas isso é feito por meio de vetores. Então, eu vou fazer toda a formalidade para você entender. O que a gente chama de distância percorrida, ΔR, vetor, é igual ao R final menos o R inicial. Tá vendo? Repare que o que a gente tem aqui é uma subtração vetorial. O que a gente tem aqui é uma subtração vetorial. Bom, então existe um vetor posição final e um vetor posição inicial. Existe sim. E aí nós vamos desenhar esse vetor posição inicial. Eu posso escolher o ponto de origem para desenhar esses vetores em qualquer lugar nesse quadriculado. Só que eu vou escolher o meu referencial zero onde é mais conveniente para mim. Normalmente é conveniente onde você consegue desenhar um triângulo retângulo, ok? Então, olha só, eu vou partir desse ponto que está aqui e vou desenhar o vetor posição inicial do transeunte. Ó. Esse é o vetor posição inicial dele e esse aqui é o vetor posição final dele, tá vendo? Então, isso aqui é o que a gente vai chamar de RP, que é o vetor posição dele quando ele está no ponto P, e esse aqui é o que a gente vai chamar de RQ, o vetor quando ele está no ponto Q. Muito bem. O que é o ΔR vetor? É o R final menos o R inicial, né? Então, olha só, você vai perceber que a subtração vetorial vai ser isso aqui que eu vou desenhar para você, ó. Ele tem o vetor deslocamento, ele tem origem na posição inicial e extremidade lá na posição final. Então, nós vamos desenhar aqui, ó. Ó, olha só que interessante. Tá vendo? Isso aqui que é o vetor deslocamento. Olha só a diferença que tem, é grande. Isso aqui que é o vetor ΔR, é o vetor deslocamento. Então, o vetor deslocamento, ele tem origem na extremidade do vetor posição inicial e extremidade na extremidade do vetor posição final. Então, isso aqui que é o vetor deslocamento. E aí você já dá para perceber que, na verdade, o módulo do vetor deslocamento é a hipotenusa desse triângulo retângulo que está desenhado aí. Olha o triângulo retângulo aqui. E aí fica tranquilo de você trabalhar, consegue perceber? Então, quando eu quero o módulo de ΔR, o módulo de ΔR, o módulo de ΔR vai ser o R, ó, o módulo de ΔR ao quadrado é o R final ao quadrado menos mais o R inicial ao quadrado, tá vendo? Então, o que eu quero aqui é o ΔR. ΔR ao quadrado é o R inicial, o R final ao quadrado, perdão, que vai ser o RQ ao quadrado, mais o RP, que é o R inicial, ao quadrado. E aí a gente coloca os valores. E onde que estão esses valores? No quadriculado aqui, ó. Cada lado tem 100. Então, aqui é 100, 200, 300. Aqui é 100, 200, 300, 400. Então, você vai ficar com ΔR ao quadrado é 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado.
Pessoal, você não precisa fazer essa continha. Eu estou fazendo para ser rigoroso com a situação que está apresentada para a gente, tá? Essa aqui é as continhas que normalmente você faz. Mas os números que ele deu para a gente são números tão interessantes que isso aqui lembra um triângulo 3, 4, 5, não lembra? Se esse lado é 3, esse é 4, esse é 5. Só que no lugar de ser 3 e 4, ele multiplicou os lados por 100, aí ficou 300. Então, no lugar de 3 é 300, no lugar de 4 é 400, então no outro, no lugar de ser 5, vai ser 500. Então, aqui a gente já sabe, então, que esse ΔR vetor tem módulo igual a 500 metros, tá vendo? Isso aqui é o que a gente chama de resposta da questão. E a letra B é o que a gente chama de gabarito. Espero que você tenha entendido bem qual é a diferença entre a distância percorrida e o vetor de deslocamento. A distância percorrida, ela é medida sobre a trajetória. E o vetor de deslocamento, na verdade, é a distância que separa em linha reta o ponto de partida e o ponto de chegada. O deslocamento é um vetor, como eu falei para vocês, e demonstrei por meio da resolução dessa questão. Ok?